Antes de eu fazer o curso do Joga Junto, eu fazia apenas a faculdade, Sistemas de Informação, então eu já tinha muito interesse por essa área de tecnologia, né? Mas eu nunca tinha escutado falar sobre essa área específica de QA. Eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de ir atrás, né? De ir atrás justamente de cursos, tanto é que não foi à toa que eu fiz o curso do Joga Junto. Eu consegui entrar no mercado de trabalho, meu primeiro emprego, adquiri muito conhecimento, networking, então a gente sempre está conversando, sempre em contato. Eu acho que o que mais pinga aqui na minha cabeça é mudança, realmente, porque mudou a minha vida, né? Então, assim, foi bom em pontos positivos em todos os aspectos, assim, da minha vida. Valeu, sim, super a pena jogar junto, gente.